Olá, seja muito bem-vinda ao estudo 11 da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos a vida de algumas mulheres, como Eva, Sara, Agar, Raquel, entre outras. Agora, no episódio 11 da nossa série Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Raabe, uma mulher cujas escolhas corajosas e sua fé inabalável podem nos ensinar a enfrentar desafios e dificuldades que parecem insuperáveis. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo descobrir as lições eternas que sua história nos traz. A história de Raabe se passa em Jericó, uma das cidades mais antigas e estratégicas da região de Canaã, localizada perto do Rio Jordão, na atual Palestina. Jericó, na época de Raabe, era uma cidade murada, com grandes fortificações, sendo um ponto-chave para o controle da região. O povo de Israel estava prestes a conquistar essa terra como parte da promessa que Deus fez a Abraão, e Jericó era a primeira grande cidade a ser tomada. O povo de Israel, liderado por Josué, estava finalmente entrando na Terra Prometida, depois de anos vagando pelo deserto. Eles estavam cientes de que as cidades de Canaã estavam intimamente ligadas à cultura cananeia e eram fortemente protegidas. Com isto, Josué decidiu enviar 2 espiões para explorar Jericó. E isto não era apenas uma questão estratégica, mas vital para o futuro da conquista. Os espiões eram 2 homens escolhidos por Josué, provavelmente os mais confiáveis e experientes entre o povo de Israel, encarregados de explorar Jericó antes de sua invasão. Eles tinham a tarefa de avaliar as defesas da cidade, entender o espírito de seus moradores e descobrir possíveis fraquezas que poderiam ser exploradas no momento do ataque. A missão deles era secreta e era crucial que permanecessem anônimos para evitar a detecção pelos habitantes de Jericó. A Bíblia não nos dá os nomes específicos desses espiões, mas sabemos que estavam em uma missão importante e perigosa. A cidade de Jericó estava em pânico devido à fama das vitórias do povo de Israel, e qualquer movimento dos espiões poderia ter sido fatal para eles. Foi nesse contexto que Raabe entra na história e ela teria um papel fundamental na preservação da vida desses espiões. Raabe é descrita na Bíblia como uma mulher cananeia e prostituta que vivia em Jericó. Ela morava em uma casa construída nas muralhas da cidade, o que a colocava em uma posição única para observar o que acontecia na cidade e para receber visitantes. Raabe, portanto, estava em uma posição estratégica, com grande acesso a informações e um ponto de vista privilegiado, já que sua casa estava à vista de todos que passavam pela cidade. Sua profissão, como prostituta, a colocava em uma posição marginalizada dentro da sociedade cananeia, mas também significava que ela interagia com muitas pessoas de diferentes origens e status, o que pode ter lhe dado acesso a informações cruciais. Embora a Bíblia não detalhe muito sobre sua vida pessoal, é evidente que ela estava em uma situação difícil, mas sua coragem e fé a levariam a mudar o destino de sua família. Quando os espiões de Israel chegaram a Jericó, Raabe logo soube da sua presença. Isso não é surpreendente, pois Jericó era uma cidade fortificada e seus moradores provavelmente estavam alertas à aproximação de inimigos, especialmente devido à fama dos israelitas e às vitórias que haviam conquistado até ali. Raabe, moradora das muralhas de Jericó, provavelmente soubera de alguma forma que 2 homens israelitas estavam na cidade. Naquele momento, os espiões estavam em grande risco. O rei de Jericó, ao saber da presença deles, enviou soldados para investigar e prendê-los. Mas Raabe, ao contrário da maioria dos habitantes de Jericó, decidiu agir de forma ousada e corajosa. Ela escondeu os espiões em sua casa, localizada nas muralhas da cidade, e quando os soldados do rei chegaram perguntando por eles, Raabe os enganou. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: "Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra." Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: "É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram."
E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. Josué 2:3-6. Esse ato de coragem e fé foi um risco tremendo para ela, pois, se fosse descoberta, Raabe teria sido punida com a morte. Ao mentir para os soldados e esconder os espiões, Raabe não estava apenas arriscando sua vida, mas também demonstrando sua fé no Deus de Israel. Ela sabia que a cidade estava em pânico, pois os israelitas eram conhecidos por suas vitórias e pela presença do Deus poderoso que os acompanhava. Ao reconhecer isso, Raabe colocou sua confiança no Deus de Israel e não nos deuses cananeus, o que a levou a tomar a decisão de ajudar os espiões. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:9-11. Ela sabia que Jericó estava prestes a ser tomada. E ao contrário de seus compatriotas, Raabe escolheu se alinhar com o Deus de Israel. Esse alinhamento, baseado na fé, foi uma escolha fundamental. Ela viu que Deus estava com os israelitas, e ao ajudá-los, ela acreditava que sua casa e sua família seriam poupadas. Raabe, então, fez um pedido aos espiões. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Josué 2:12-14. Ela sabia que estava fazendo um pacto com eles, algo que deveria ser cumprido sob a promessa de Deus. Os espiões, por sua vez, concordaram com a condição de Raabe, mas fizeram um pedido. Ela deveria amarrar um fio escarlate na janela de sua casa, como sinal de que ali se encontrava a família que deveria ser poupada durante o ataque. O fio escarlate seria o sinal que identificaria a casa de Raabe durante a destruição de Jericó, garantindo a salvação de todos dentro dela. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Josué 2:18-19. O fio escarlate tornou-se o sinal de que Raabe havia cumprido sua parte no pacto e que, como resultado, ela e sua família seriam poupados da destruição. Esse fio escarlate representava muito mais do que um simples cordão vermelho. Ele era um símbolo da promessa de Deus de salvação. O fio escarlate de Raabe estava ligado à fé que ela tinha no Deus de Israel, e essa fé a conectava ao plano divino de salvação que estava prestes a se cumprir. Raabe, colocando o fio escarlate em sua janela como sinal de salvação, é uma das referências mais poderosas no Antigo Testamento que apontam para o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. A salvação de Raabe e sua família por meio do fio escarlate é um paralelo direto ao sangue de Cristo, que oferece salvação e libertação a todos os que creem nele. Na tradição judaica, vemos o fio escarlate como um símbolo do sangue do Cordeiro.
Assim como na Páscoa, em Êxodo, os israelitas marcaram as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado para serem poupados da destruição que viria sobre o Egito, o fio escarlate que Raabe usou simbolizava a proteção divina contra o julgamento que estava por vir sobre Jericó. E de forma ainda mais poderosa, o sangue de Cristo é o nosso fio escarlate, que nos protege do juízo e nos garante a salvação eterna. O sangue de Cristo não apenas protege, mas traz redenção. Cristo é o Cordeiro de Deus, cujo sangue foi derramado para nos libertar da morte eterna e do pecado. Ele se tornou o verdadeiro Cordeiro, oferecendo seu sangue como o único meio de salvação para a humanidade. Ao derramar seu sangue na cruz, Jesus cumpriu a antiga promessa do sacrifício perfeito e eterno que os sacrifícios do Antigo Testamento apenas apontavam. Jesus não apenas ofereceu seu sangue como um sacrifício, mas ele foi o meio pelo qual Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo, uma aliança que garante perdão e restauração. O sangue de Cristo tem poder não só para salvar, mas para libertar e curar. Ele destruiu as obras do diabo e trouxe vitória sobre o pecado, a morte e o medo. O sangue de Cristo é um símbolo de triunfo, e ao receber a Cristo em nossas vidas, participamos dessa vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Esse versículo destaca o poder do sangue de Cristo como uma arma contra o inimigo. Todos os que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus podem vencer as forças do mal. O sangue de Cristo não é apenas um meio de salvação espiritual, mas também de livramento físico e emocional, pois ele nos dá vitória sobre o pecado e as aflições da vida. O sangue de Cristo traz cura, pois ele levou sobre si nossas enfermidades e dores. Ao crermos no poder de seu sangue, podemos ser libertos e curados de todas as enfermidades. E cabe a nós, os que cremos em Jesus, orarmos pela salvação da nossa família e da nossa casa, assim como Raabe intercedeu aos espiões pela sua família. E por causa do fio de escarlate foram salvos. Nós temos este papel de pedir ao Senhor a cobertura pelo sangue de Cristo para nós e nossa família. Quando os israelitas finalmente invadiram Jericó, a promessa feita pelos espiões a Raabe foi cumprida. Ela e sua família foram poupados da destruição, como resultado de sua fé e da obediência a Deus. Raabe foi salva, mas também foi redimida. E posteriormente se casou com Salmão, um homem de Israel, e teve um filho chamado Boaz, que se casou com Ruth. Esse casamento foi crucial, pois Raabe se tornou parte da linhagem de Davi, que levaria ao nascimento de Jesus Cristo. Ela, que era uma estrangeira e foi prostituta, agora fazia parte do plano divino de salvação para toda a humanidade. Raabe gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Mateus 1, 5, 6. Raabe, uma mulher cujo passado era de rejeição, foi incluída na genealogia de Jesus Cristo, mostrando o poder da redenção e da graça de Deus. Sua história é um testemunho de que ninguém está fora do alcance da salvação de Deus e que a fé em suas promessas pode mudar completamente a trajetória de uma vida. A história de Raabe nos ensina que a fé e a obediência a Deus nos colocam sob sua proteção e salvação. Assim como Raabe, somos convidados a confiar em Deus, agir com coragem e obedecer às suas promessas, que possamos também agir com fé e coragem, reconhecendo o poder do sangue de Cristo que nos purifica e nos salva. Que o fio escarlate, representando a aliança de Deus conosco, nos lembre de que em Cristo estamos protegidos, salvos e redimidos. Se essa palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. Então, já deixe seu like e venha comigo nessa jornada. E se você gostou de conhecer a história de Raabe, compartilhe com a gente nos comentários. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.